Quando você fala de justiça, você está falando de respeito, por exemplo. Então, hoje se fala muito de diversidade, de respeito, de que o outro tem lugar de fala. Nada, se traduz por respeito. Respeitar o próximo, como você gostaria de ser respeitado. Sim. Olá, estamos começando mais um Neyman Talk aqui na sua Livraria Santos do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Está comigo hoje, mais uma vez, Giovanni Cardoso Piaggio. Ele é professor de filosofia e vamos dar continuidade à nossa conversa sobre filosofia e as virtudes cardeais. Ele está de volta. Ele é coronel da reserva do Exército Brasileiro, ex-comandante dos colégios militares de Porto Alegre e Santa Maria, professor de filosofia e pós-graduado em supervisão escolar e psicopedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E principalmente, seus ex-alunos e ex-comandados o admiram muito enquanto ser humano. Coronel Piaggio, vou aí buscar o senhor. Coronel Piaggio, Obrigado. Privilégio de novo recebê-lo aqui. O povo pediu, como é que é? A voz do povo é a voz de Deus, né? Sim, exato. O povo pediu, leva o Piaggio de novo, gostei. Bora, tá aí de novo, né? Aí liguei para ele, ajustamos as agendas, deu tudo certo. Então, um privilégio receber o senhor novamente aqui e vamos continuar falando sobre o que foi sucesso na outra entrevista, que é sobre filosofia, né? Sim. E hoje vamos falar sobre... foi um ponto que o senhor bateu na última entrevista, o pessoal gostou muito, as virtudes cardeais, né? Então, vamos lá. Então, vamos pelo começo. O que são exatamente as virtudes cardeais? As virtudes, basicamente, o conceito que a gente tem que guardar é que na filosofia ocidental, né, para os gregos, virtude que está relacionada à excelência, né? Então, tudo que diz respeito à melhoria, ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento do ser humano. Tanto no que diz respeito à alma, né, à essência, né, como ao corpo, né? Então, não sem razão, os gregos cultuavam o corpo, né? E então, virtude é excelência, a busca do ser humano pela perfeição, certo? As virtudes cardeais, elas nascem com Sócrates e prosseguem com Platão e Aristóteles e vêm até os dias de hoje. Como a gente já falou no outro vídeo, na outra conversa que nós tivemos, são 4 virtudes, né? A prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça, né? Todas elas estão relacionadas ao equilíbrio entre o corpo e a essência do ser humano, podemos chamar de alma, podemos chamar de espírito, mas a essência, né? De forma a que o ser humano busque a felicidade. Mas não é uma felicidade como hoje a gente vê, né? Eu quero ser feliz, quero ficar rico, quero estar com saúde. Não, é um equilíbrio. Não, logo depois de Aristóteles vieram também as escolas helenísticas que buscavam a mesma coisa. Os gregos chamavam de eudemonia, a felicidade. E eram 4 escolas helenísticas, e essas escolas, cada uma tinha uma visão. Hoje está muito em moda o estoicismo, tem o epicurismo, né? Tem o ceticismo, né? O cinismo, são 4 escolas, né? Então, e as virtudes cardeais, elas estão nesse contexto. Mas não são só as virtudes cardeais, existem outras virtudes e que melhoram o ser humano, podem fazer. E a grande virtude, se é que a gente pode chamar, né? Estamos falando de virtude, a grande sacada, né, das virtudes cardeais é que elas não dependem de ninguém, elas dependem da própria pessoa. O próprio ser humano, por meio da disciplina, por meio da consciência de que isso é importante para ele, e ele, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele pode exercitar essas virtudes. Então, a felicidade não está fora do ser humano, ela está dentro do ser humano, né? Uma coisa, deixar claro aí para a nossa audiência, o Coronel está explicando aqui, e eu acho importante ressaltar isso para você que está conosco aqui agora também, que isso tudo está dentro de você. Quer dizer, é você
querer se utilizar dessas ferramentas. É isso, Cornel? Exato, depende da vontade. Primeiro de você conhecer o conceito das virtudes, né? O que é prudência, o que é fortaleza, o que é temperança, o que é justiça, como que... Porque às vezes as pessoas falam filosofia é uma coisa assim, mais ou menos, né? O cara, vamos refletir. Sim, tem essa parte da reflexão, da interiorização, mas a filosofia é uma disciplina extremamente conceitual, Uhum. né? Ela não é uma conversa de bêbado, não é. Uhum. Não, É conversa para tropi. não, ela é conceitual. Então você tem que olhar o conceito e entender. Primeiro, entender. E depois, praticar, né? E isso depende da própria pessoa, não depende de ninguém, né? Por exemplo, você ser uma pessoa prudente. O que é prudência, basicamente, né? Que nós já conversamos né? Na outra ocasião. A prudência é a capacidade que o ser humano tem, de forma simplória, né? De decidir com equilíbrio, né? Então, a prudência também é traduzida como sabedoria, né? Você, um homem sábio, um homem prudente, um ser humano prudente, é uma pessoa que decide com equilíbrio. Nem tanto ao extremo, nem é temerário, nem é covarde. Mas é corajoso, por exemplo, está no meio, né? E nem é glutão, nem come pouco. Então ele come de forma equilibrada, se alimenta de forma equilibrada. Vejam que quando você fala disso, não, nutricionista e tal, não. Mas tudo é equilíbrio. Porque as pessoas estão obesas, porque estão muito magras, porque estão Desequilibradas. em desequilíbrio. E eu só acho que queria que você explicasse para o pessoal que está ali com a gente agora, se somente conhecê-las e colocá-las em prática é o suficiente para melhoria nas relações interpessoais. Eu diria que elas são grande parte do processo, mas não só elas, Sim. né? Mas é uma base boa. É uma base boa. Elas ajudam sobremaneira. Quando você é uma pessoa equilibrada, quando você tem uma noção exata de justiça e de mérito, porque é importante ressaltar que justiça para os gregos tinha uma relação muito forte, muito afim com o mérito. Cada um recebe a justiça que lhe cabe, certo? É porque você estudou, porque você trabalhou, porque você se esforçou, porque você teve a oportunidade, você não tinha, mas recebeu. É justo, né? Então, quando você fala de justiça, você está falando de respeito, por exemplo. Então, hoje se fala muito de diversidade, de respeito, de que o outro tem lugar de fala. Nada, se traduz por respeito. Respeitar o próximo, como você gostaria de ser respeitado. Sim. Então aí já vamos entrar em temas mais sensíveis, como por exemplo, racismo, ou misoginia, ou coisas do tipo. Basicamente é você respeitar o ser humano como você gostaria. Isso é justiça. E isso é um conceito antigo, 4 séculos antes de Cristo, já está lá. Né? Não precisa, é só conhecer um pouquinho e tentar praticar. Na verdade, a primeira vez que eu trouxe o coronel aqui, de alguma forma a gente já tem uma ideia, né, do conhecimento dele, e é isso que o senhor falou, quer dizer, são coisas que já existem, são soluções. Já estão prontas. Já estão prontas e falta só o povo descobrir. Exato. E ser estimulado a fazer o que tem que ser feito. Exatamente, né? exatamente. Então, e aí ele veio aqui, né? O pessoal gostou, pediu que ele voltasse, então e até se bobear, vem mais vezes, porque é um assunto que realmente, porque a filosofia, aquela coisa, por exemplo, assim, ó, tem a escola, o cinismo, né? Isso, a gente não vai entrar nessa conversa agora, mas só para ressaltar. Hoje, o cínico é uma contextualização totalmente diferente do que era a escola lá atrás, quando fala alguém é cínico, né? Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, e a gente fala assim, o cara é político, né? Parece que ficou uma coisa pejorativa. Sim. Mas político é aquele cara que cuida da sociedade. Era para ser bom, você chama de político, né? E a mesma coisa do filósofo. O filósofo fica ali filosofando, patropê, ser ou não ser, eis a questão. E não é isso. Não é isso. A base ela é muito importante, né? E para isso que o Cornel está aqui com a gente, então, né? E quais foram as virtudes, Coronel, que sucederam às cardeais? Pois então,
Depois das cardeais, aí veio um. Como Sócrates foi um grande divisor na filosofia grega, né? Uhum. Porque antes de Sócrates, os gregos tinham mito, o Uhum. mito. Depois veio o advento da razão com os pré-socráticos, que buscavam entender a physis, o cosmo. Como que nós estamos, de onde vem a natureza, a physis, Uhum. né? Com Sócrates, o foco da filosofia muda para o ser humano. Então, passa a ser uma visão antropológica. Né? Então, conhece a ti mesmo, né? E aí Platão dá vazão ao pensamento socrático, né? Depois Aristóteles e tal. Né? Depois da filosofia grega, também tivemos um divisor, um marco filosófico. E as pessoas pensam, quando se fala de Jesus, o cara fala, não, Jesus são os cristãos. Não, outros profetas vieram, né, em outros lugares da terra. Maomé, Maomé, Cristo, né? exatamente. Mas Cristo, ele veio com uma proposta para aquela região e que se espalhou pelo mundo todo. Vamos dizer assim, ele quebrou paradigmas. Uhum. Ele quebrou, porque até aquele momento, o Código de Hammurabi, as leis mosaicas determinavam que era olho por olho, dente por dente, né? Uhum. Mais ou menos assim, né? E Jesus veio com um pensamento filosófico, ele vem com uma ideia disruptiva. Amar o teu inimigo. Como amar o inimigo? Como é isso? Levou um tapa da outro lado. Então, as pessoas têm que entender que filósofo, o Jesus foi um filósofo, uma Uhum. filosofia. E essa filosofia, no primeiro momento, ela se mostrou como assim uma fé revelada, uma ideia revelada, né, por tudo que aconteceu com Jesus Cristo. Mas, com o passar do tempo, quando entrou a Idade Média, por exemplo, mesmo durante o Império Romano, houve uma ideia de aproximação entre o cristianismo, como ideia filosófica, com as ideias gregas. E aí surgem, então, duas grandes escolas, que é a patrística e a escolástica, com São Tomás de Aquino, né, Uhum. e Santo Agostinho. Né? Inicialmente, Santo Agostinho adotou para entender o cristianismo, para o cristianismo ficar mais palatável, as ideias de Platão. E depois, São Tomás de Aquino adota as ideias de Aristóteles, de Platão e de Aristóteles, mas mais as de Aristóteles. E aí surgem, então, três outras virtudes provenientes aí do cristianismo, né? Que são a fé, a esperança e a caridade. Quando a gente fala da fé, a fé é um assunto complexo, porque mesmo para os cristãos, existem três vertentes de entendimento da fé. A primeira vertente são dos fideístas, né, que são você é aquele cara que crê porque é uma verdade revelada. Depois vem o pensamento de Santo Agostinho, que é mais ou menos assim: você crê para entender. E aí já vem a questão do entendimento, a razão. Né? E aí então, depois com São Tomás de Aquino, a coisa muda um pouquinho. Entende para crer. E aí já é uma fé apoiada no conceito e na razão. E é por isso que São Tomás de Aquino é responsável pela primeira prova lógica. Pode ser contestada, é contestada por muitos outros filósofos, outras ideias, mas é a primeira prova lógica da existência divina. E ele se apoia em Aristóteles. Ele vai buscar as 5 vias, famosas 5 vias, que aí numa outra oportunidade, se for o caso, a gente fala sobre isso. Ele vai se apoiar na teoria das 4 causas de Aristóteles. Né? Então, dentro dessas 4 causas, existe um motor original. Porque tudo tem uma causa, tudo é movimento. Se tudo é movimento, tudo foi causado por alguma coisa. Tá, mas e qual seria o motor que causou isso tudo? Ele foi causado por quem? Por quem causou? Então seria uma causa incausada. É o motor original que existe por si só. Quando eu falava isso para alguns alunos meus, eu perguntava para eles, né, o que seria essa causa que não tem causa nenhuma e que gerou o cosmos e gerou tudo que existe? Qual seria? E aí vem o pensamento divino,
E aí nasce a primeira virtude cardeal, a fé. Mas é uma fé baseada na lógica do pensamento grego. Virtude cardeal é essa? Não, virtude teologal. 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 Tá. São as 3 virtudes teologais. Tá. Por que teologais? Porque elas estão ligadas ao tel, Teo. a uma divindade, não necessariamente o Deus cristão, mas pode ser um outro Sim. Deus qualquer, mas algo ao superior, tel. algo que nos coordena. É. Então, quando o senhor fala do São Tomás de Aquino, né, do entenda para crer, né, os inventores, por exemplo, aqui a gente fala no Santos Dumont, né, mas tem os irmãos Wright também, né, sobre o avião. Se ele fosse entender o avião para acreditar que ele voaria, ele não seria o pai da aviação, É um raciocínio, né? é uma ideia. Porque os inventores é ao contrário que eles pensam, eles acreditam. Eles acreditam. E aí depois de tentar, que eles começam a entender como é que funciona. Exatamente. Cara, eu creio que isso vai dar certo. E vamos tocar. É uma volição, é uma vontade interna de mudar alguma coisa e criar algo para resolver um desafio, um problema. É que tem aquela do São Tomé, né? Só creio vendo, né? Quer dizer, São Tomé não inventaria nada, porque tem que ver para acreditar, né? Mas, bom, o senhor começou a falar sobre a fé, as virtudes teologais. Quais são as outras? São essas. A esperança, a fé, eu já comentei, Tá. a esperança e a caridade. Ah, tá. Essas duas, elas são mais ou menos decorrentes da fé. A fé é como se fosse um conceito fundamental para essas virtudes teologais. Porque no momento em que você introjeta de que há uma possibilidade bastante significativa de que nem tudo é material e que existe algo fora do material, fora da physis. Inclusive os gregos, eles tinham uma disciplina dentro da filosofia que tratava exatamente disso, chamada metafísica, além da physis. Algo que a física é entendida como tudo aquilo que as ciências mais ou menos delimitam, né? A biologia, a matemática, a própria física, tudo aquilo que está fora do mundo sensível da matéria está no mundo inteligível, algo que eu não consigo perceber, mas que é metafísica. Bom, então, traduzindo, poderia se chamar como sobrenatural, mas não é a mesma coisa, porque é um estudo da coisa, do ente, enquanto além da physis. Por exemplo, esse copo, ele tem uma causa material, ele é feito de vidro, ele tem uma causa eficiente, porque alguém o fez, né? E ele tem uma finalidade, que é colocar alguma coisa dentro dele, né? Então, mas além disso, ele tem uma essência, que é a causa formal, que é a ideia de copo. Quando eu falo casa para você, pode ser uma casa de 2 andares, ou uma casa pequena, uma choupana, ou pode ser um barco, que é uma casa, mas é uma ideia, casa. A mesma coisa, o copo é a ideia formal. Mas essa ideia, ela não é material, ela é cognitiva. Ela está na metafísica, ela está além. Sim. Igual os números. Quando você fala 5, por exemplo, quando eu falo para minha neta, para Sarinha, a Sara, né? Apaixonado pela Sara. Sou apaixonado pela Sara. Quando eu falo para 5, ela faz 5. Porque, claro, ela ainda está materializando coisas. Mas daqui a algum tempo, quando ela tiver 10 anos, por exemplo, uma cognição mais elaborada, eu vou falar 5 e ela vai imaginar 5 laranjas, 5 coisas, porque está no meta, está fora da matéria. Sim. Certo? Então, voltando à questão das virtudes teologais, elas têm a ver com o metafísico. Que a esperança não é uma coisa palatável. Esperança. Já a caridade, ela é conceitual, mas ela é mais palatável. Mas elas se apoiam, tanto a esperança quanto a caridade, né, se apoiam numa crença em que existe algo além da physis. Mas para que você acredite nisso, você tem que provar. Então, por isso, São Tomás de Aquino foi tão importante, porque foi o primeiro filósofo a criar de forma lógica, que é outra disciplina da filosofia, de forma lógica, uma amostra de que
algo está além de nós, pelas 5 vias. Eu acho que foi, se eu me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi o Baruch Spinoza que falou que a esperança é a crença sem medo. A crença sem medo. É, O Baruch Spinoza é um caso à parte. é um caso à parte, né? Aí teríamos que ter É, uma outra. é pano para manga. É É, 10 entrevistas só para falar dele, né? espetacular, É, espetacular. eu gosto muito do estudo dele também, né? Ah, aqui nós falamos sobre isso, Coronel, naquela última entrevista, mas eu acho que a gente pode voltar um pouquinho à carga aqui, que é importante, né? Como é que todo esse processo, como é que todo esse entendimento da filosofia, eu acho que você que está com a gente agora, como é que acho que você vai concordar comigo, como é que todo esse entendimento da filosofia pode começar a resolver a questão da polarização de ideias? Porque É hoje porque. isso é um problema para a gente, Pois então. né? É porque basicamente a polarização é uma opinião, tá? Uhum. Eu entendo a polarização como uma falta de respeito, né? As pessoas polarizam porque não se respeitam. Isso não significa, porque eu posso discordar de você em vários pontos, mas quando eu te respeito, eu crio pontes. Sim. Eu crio pontes. Eu vou encontrar algo em comum. Por exemplo, vamos falar aqui de algo em comum. Acho que todos nós gostamos que as pessoas tenham saúde. Todo mundo tem que ter saúde. Aí você pode, por exemplo, defender a saúde generalizada, eh, na mão do Estado, como o SUS. Eu posso defender a saúde privatizada, né? Mas nós concordamos de que as pessoas precisam ter saúde. Isso é uma ponte. Ah, sim. É sempre elevar, né? Botar um nível acima da Agora, conversa. quando você diz assim, não, só pode ser o SUS, não, eu só posso ser privado. Não, aí nós estamos queimando as cabeceiras da ponte. Nós estamos e estamos desrespeitando um ao outro, porque afinal de contas, o que tem de bom no SUS? Afinal, tanta gente gosta do SUS, deve ter alguma coisa boa. Sim, O que tem na iniciativa privada para privatizar a saúde deve ter alguma coisa boa, que alguns países fazem e funciona. sim. Então, mas existe algo em comum entre nós. E isso nasce de uma virtude cardial, que é, por exemplo, você ter paciência, né? Que tá ali na temperança. A temperança tem a ver com tempero, Uhum. de você equilibrar as coisas. Nem tanto sal, nem tão pouco sal, sabe? Então, aí você, ao se abrir para o tempero que você me apresenta, eu crio uma possibilidade de diálogo. E a polarização se afasta, ela diminui, ela se reduz, porque nós estamos abertos um para o outro, nós estamos a fim de conversar, nós não estamos a fim de brigar. Uhum. As pessoas têm que. As virtudes cardeais e as teologais, eu vejo elas como uma possibilidade de diálogo, de resgate de diálogo entre as pessoas. E são coisas muito simples. Claro que as cardeais são praticadas individualmente, já comentamos sobre isso. Sim, E as teologais, elas dependem de uma crença, basicamente, porque falamos sobre a fé, sim. né? Depois a esperança, que, afinal, qual é meu propósito aqui? Uma pessoa sem esperança é uma pessoa patologicamente com problemas psíquicos. Imagina uma pessoa desesperançada. Tá pronto para morrer. Não, aí nós temos aí as esquizofrenias, nós temos aí as ansiedades, as depressões, né? Então, a esperança, ela move o ser humano em direção a algum desafio. E, por fim, só para não me perder aqui, a caridade é a cereja do bolo, porque ela é a prática da fé, né? E a materialização da esperança no outro, não em você, Sim, no outro. Que aí vamos falar também de uma coisa que é o abandono do egoísmo. Podemos falar sobre isso em outra oportunidade também, excelente. né? Falando sobre equilíbrio, opiniões que divergem, eu tenho certeza que nós dois concordamos em algo. O que seja. Tomar um chá e comer um estrogonofe. Ah, isso nós concordamos, né? Vou lhe convidar aqui então, vamos tomar nosso chá da Tea Shop, né? Nossa parceira aqui do térreo,
do Shopping Pontal. E hoje nós estamos com um chazinho aqui. Chazinho não, chá. Earl Grey Superior. O nome é bem sofisticado. Grey Superior. Earl Grey Superior. Né? Muito bem. Esse aqui é o seu. O Stroopwafel, eu sei que eu não preciso de apresentar, porque na verdade agora eu vou abrir. Foi o coronel que me apresentou o Stroopwafel na casa dele. Eu não conhecia. Né? Eu não conhecia. Aí ele falou para mim assim: olha, a minha neta, ela pega e sai comendo. Mas tem o ritual de botar em cima da xícara e tal. Foi esse homem que me ensinou isso, né? Aí depois dali eu fui atrás do Willem Vos, que gentilmente, né, nos cedeu aqui a entrevista e hoje é nosso parceiro aqui agora. Uma delícia, hein? Enquanto o senhor vai provando o chazinho, o Stroopwafel, eu só vou dar alguns recados aqui. Perfeito. Tá? Fique à vontade aí. Então vamos lá. Você é empresário, empresária, pare de perder vendas porque o seu produto está longe do seu cliente. Com a Alfa Centro, sua empresa poderá armazenar em São Paulo com um investimento muito pequeno, com redução nos custos tributários, com prazo de entrega muito menor e com fretes muito mais baratos. Então, a Alfa Centro é a sua solução operacional em São Paulo. Precisa de bilheteria para o seu evento? A UTicket é a solução prática e barata de bilheteria eletrônica para o seu evento. É o que eu uso nos meus eventos abertos ao público, né? Somos parceiros com a UTicket. Calma, você não está, eu tenho repetido isso aqui, você não está órfão da confeitaria Maomé. Ela não fechou. Ela ficou mais de 40 anos ao lado da Redenção, mas agora eles estão na Vicente da Fontoura, ao lado do Zafari Ipiranga. Vá até lá e seja surpreendido com o atendimento do nosso amigo Antônio e da dona Terezinha, 95 anos e lá, firme no balcão ainda. Vai viajar para vários destinos do Rio Grande do Sul ou boa parte do Brasil? Os ônibus da Ouro e Prata oferecem a você pontualidade, segurança e conforto. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Está sem ideia de como surpreender, presentear alguém? Lembre-se, livro é um presente barato, inteligente e eterno. Né? Vá até uma das 17 lojas da Livraria Santos ou peça seu exemplar pelo telefone que está na sua tela. Entrega para todo o Brasil. E por fim, aqui no Neyman Talk acontecem grandes conversas que merecem grandes defensores, né? Precisando de defesa, fale com os advogados Dr. Evandro Raul dos Santos e Dr. Felipe Graef. Telefone na sua tela. Eu fui agora, coronel, para passar esse comando lá do General Talmo, General Carrion, lá em Bagé, e fui pela Ouro e Prata. E aí eu fui de leito, né? Que o horário permitia, mas na volta não tinha leito por horário que eu queria. Aí eu vim com um ônibus que é, como é que é o nome que eles dão? Individual Class. Eu nem sabia que isso existia no Brasil. São 3 fileiras de cadeira só. É uma nessa janela, outra nessa janela e uma no meio. Então não tem ninguém do lado para competir com a gente. Olha que espetáculo isso. Bom demais, né? E vim ali confortavelmente. Mas vamos lá, Coronel. E aí? Tá bom o chazinho aí? Muito bom, muito bom. Muito aromatizado, né? Uma delícia, realmente. Então é o difícil a palavra. Earl Grey Superior, né? O Stroopwafel precisa falar, né? Sim, espetáculo. O senhor é fã, né? Mas vamos lá. Então, para nós finalizarmos aqui a nossa conversa de hoje. Filósofo adora filosofar, né? É verdade. Filosofei sobre gentileza gera gentileza. Pois então, gentileza gera gentileza é um dito, né? Que todos podem procurar aí nas redes, né? Se originou de um morador de rua no Rio de Janeiro, que ele morava ali em frente à rodoviária do Rio de Janeiro, e conhecido no Rio de Janeiro, todo mundo conhece como o Profeta Gentileza, né? Ele tem várias poesias nos viadutos, e a grande norte assim do pensamento dele era que era uma tradução do amar ao próximo como a ti mesmo. Porque gentileza é uma forma de amor. Gentileza é uma forma de respeitar, não é? Que tem tudo a ver com o que nós estávamos comentando aqui, né? Quando você trata o outro com respeito, com afeto, com gentileza, não é? Com presteza,
Como eu estou falando contigo aqui, somos amigos há muitos anos, Vai fazer 40 anos no ano que vem. então a gente está dando um pouco de si para o outro. Então, fecha o nosso Name on Talk de hoje, agradecendo a sua gentileza de estar aqui comigo de novo hoje, né? Gentileza gera gentileza. E foi um privilégio entrevistar meu amigo de já, agora no ano que vem, 40 anos, né, Coronel? Exatamente. Filósofo Giovanni Cardoso Piaggio, mais conhecido como Coronel Piaggio e idolatrado por todos aí, né? Obrigado por estar aqui comigo e a você que esteve conosco até aqui agora, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Name on Talk. Tchau. Feito, comandante. Nem doeu de novo.